Oi, meu nome é Lucas e hoje nós vamos falar sobre funções lambda. Esse vídeo ele pode ser usado nas aulas sendo Paula Souza caso necessário. Bom, introdução. Lambda ela é uma forma de programação funcional. Ela foi adicionada na versão 8 do Java e ela é uma função sem declaração. Então ela não necessita colocar um nome ou um tipo de retorno. E a ideia é que o método seja declarado no mesmo lugar onde a função vai ser utilizada. Na sintaxe, a gente percebe que a função lambda ela é escrita de uma forma bem enxuta. Esse foi o maior objetivo dela, fazerem as coisas em menor linhas de código, né? Então ela é feita de argumento, hífen maior corpo. Por exemplo, uma função de somar a mais b e retornar isso, né? Int a, int b, entre parênteses, hífen maior, return a mais b, tudo em chave. E isso vai fazer retornar a somatória de a mais b. Um outro exemplo seria parênteses, hífen maior, system.out.println, olá mundo. E isso faria com que aparecesse no, a frase olá mundo. Então a gente consegue perceber que o lambda ele pode ter vários ou nenhum parâmetro. Então, para ficar mais fácil o entendimento de como funciona a função lambda e a sua sintaxe, eu vou criar um código aqui, rodar ele sem a função lambda, e após isso eu vou aplicar a função lambda nesse código para entender como é que funciona essa praticidade dele. Então eu criei uma interface cálculo aqui, e dentro dessa interface eu vou criar um double executar, que recebendo dois parâmetros, um double A e um double B. Então vou também criar mais duas classes implementando a interface cálculo. Então, public double executar, recebendo double A, double B, retornando a soma de A mais B. Criando uma outra aqui, com multiplicar. Onde ela implementa a interface de, de cálculo. Executar, recebendo double A e double B, retornando A que multiplica B. Então, criando aqui uma nova classe, main, chama ela de teste lambda. Fazer um main aqui. Chamando a interface cálculo, soma, igual aplicando o lambda agora, como a gente viu na sintaxe, entraria os, os parâmetros primeiro, hífen maior, abre chave, return A mais B, fecha a chave. E aqui ele já entende a somatória
chamando o cálculo, o interface cálculo, por ter apenas um método aqui dentro. Então, o método ele sabe que vai entrar dois parâmetros, então o Java já entende que com esses dois parâmetros entrando dá para fazer a somatória retornando isso. Para a gente provar, sysout soma, chamando executar, de A mais B. A gente pode ver isso aqui rodando. Desculpa, tem que passar os parâmetros, né? 5 e 6 aqui. Vamos aproveitar então já fazer a parte da multiplicação. Cálculo multiplica os parâmetros. Hífen maior, abre chave, return A que multiplica B, sysout multiplica, chamando o método executar, de 5 e 6. Então aqui a gente vê que os valores bateram, né? E com 4 linhas de código eu não precisei criar 3 classes que no outro método era preciso. Com Lambda a gente em 4 linhas de código resolve todo o problema, tá? E vou mostrar também duas outras formas bem aplicadas do Lambda na parte de threads e de collections, que eles são muito utilizados porque facilita muito todo o processo, né? Então eu vou criar aqui uma outra classe aqui na parte para gente trabalhar com essa parte de threads. Então já deixei aqui um main preparado. Criar aqui o runnable r igual a new runnable public void run. Sysout vou colocar uma frase aqui, thread com classe interna. New thread, chamando r, ponto start. Então isso aqui, né, rodando, ele vai chamar a thread vai chamar ali o runnable e vai aqui colocar no console thread com classe interna. E fica desse tamanho aqui essa parte sem a utilização do Lambda. Utilizando o Lambda, a gente pode deixar isso aqui bem menor. Então, chamando aqui runnable s igual, como não vai ter parâmetros para passar, ou aspas vazias, hífen maior, sysout passando aqui a frase thread com função interna, ou com função lambda, desculpa. Chamando aqui new thread
s.start. Rodando ela aqui, a gente vê thread com função lambda. Então a gente percebe que a função maior da função lambda, né, é a diminuição, né? Ela simplifica muito os códigos. Num momento aqui em que eu faço em 4 linhas aqui, usando thread, em 2 eu resolvo já todo o processo, né? Brincando um pouco com collections agora, a gente vai criar uma collection aqui e utilizar o método lambda nela também para a gente ver a diminuição de código, como é que fica, né? Então já deixei criado um main aqui. Vou fazer um exemplozinho simplesinho aqui. Criar uma lista aqui. Igual arrays.aslist. Passar alguns parâmetros fixos mesmo. E 5. Então vamos imprimir esses parâmetros sem a forma lambda. Então a gente criaria um for, né? Integer n, chamando os métodos da lista, chamando os itens da lista, né? Desculpa. Imprimindo n. Então, para cada for, o primeiro método da fila, o primeiro item da fila vai para n e imprime n. Aquela coisa bem simples, né? Imprimindo isso aqui, aparecia aqui os números 1, 2, 3, 4, 5. Utilizando o método lambda, a gente pode diminuir isso aqui um pouco mais. Então, deixar que nem o padrãozinho que a gente fez ali em cima. Utilizando a função lambda list. Só que aí a gente vai usar uma funçãozinha aqui básica do for each, da parte de arrays, né? N Então, quando a gente rodar isso aqui, a função lambda imprime os números da mesma forma que o básico aqui, né, da impressão com for, e sem precisar desse for, né? Então facilita um pouco mais o código. Essa é a função dela, né? A gente viu aqui um pouquinho sobre ela, né? Da utilização de uma função lambda. E todas elas têm o mesmo objetivo, que era receber uma função como parâmetro, mas a diferença são os tipos e números de parâmetros de entrada esperados, né? E o tipo de retorno da função, facilitando muito a escrita de códigos, né? Diminuindo essa quantidade de códigos e evitar que o programador ele escreva muitas linhas, às vezes repetitivas ali, né? Então ela facilita um pouco essa parte da escrita, né? Aqui está um pouco da biografia que eu pesquisei na parte para esse vídeo, né? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí.